Um parque com uma série de denúncias de má conservação e acidentes. Suspeitas de negligência de funcionários, engenheiros e de autoridades. Uma combinação de fatores que, segundo as investigações, contribuiu para a morte de Alessandra Aguilar. Ela foi atingida por um carrinho que se soltou de um brinquedo no Parque Glória Center, em Vargem Grande. O acidente que aconteceu na madrugada de domingo deixou mais 8 pessoas feridas, 2 em estado grave. A delegada que investiga o caso confirmou que o operador do brinquedo assumiu que deixava o equipamento funcionar acima da capacidade com o consentimento da dona do parque, que deve ser ouvida agora à tarde. Em outro depoimento, o engenheiro Luiz Soares Santiago admitiu que foi vistoriar o parque já com o laudo de liberação pronto. Questionado se andaria em um dos brinquedos que havia liberado, ele disse que não e que também não deixaria que alguém da família dele usasse. O engenheiro já responde a processo por morte em outro parque em 2009 e é responsável técnico pela maioria dos parques itinerantes do estado. Sobre o acidente e as investigações, nós recebemos aqui no estúdio Luiz Antônio Consenza, que é vice-presidente do CREA aqui no Rio. Luiz Antônio, obrigado por sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde. Agora, como é que um engenheiro com tantas suspeitas pode ser o responsável por liberar esses parques? Veja bem, o CREA, na realidade, analisa a situação do profissional, ele fiscaliza o exercício profissional. Ele, perante o CREA, ele está todo legalizado, ele tem RT. Agora, não tenha dúvida que, pelo que o conselheiro do CREA ontem esteve presente no parque que ocorreu o acidente, com certeza é o que ele colocou ali, que foi colocado por ele próprio. Ele não deve ter ido ver os equipamentos no estado que estavam. Não, ele mesmo admitiu que ele já foi com o laudo pronto quando foi visitar o parque, né? Então, isso aí é uma falta de ética muito grande que nós já convocamos o profissional, e essa é a função da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA. Já convocamos o profissional, hoje ele está recebendo essa convocação e terça-feira que vem, é o prazo que a gente tem legal para convocar o profissional, ele vai responder nessa comissão. E dependendo do que for decidido, sofre as punições que nós temos na nossa legislação. Agora, só para a gente entender, esse engenheiro, o que liberou, né, que deu o laudo, que é o Luiz Soares Santiago, ele já responde a um processo por morte em um outro parque. E como é que ele pode continuar fazendo essas vistorias? Sim, mas perante o CREA, ele não tem nada no CREA, não sei se nas administrações passadas o que ocorreu, não tem nada contra o profissional. Mesmo ele respondendo a um processo? Mesmo ele respondendo. Enquanto não está transitado e julgado, a gente não pode, ele estando legal, a não ser que o CREA faça um processo ético contra ele. É isso que nós imediatamente providenciamos a convocação dele. Não sei por que anteriormente, no outro acidente, ele não foi convocado. Quer dizer, como os processos em geral demoram a ser julgados, né? Então ele continua fazendo a liberação dos parques. Nesse caso aí, eu não sei por que ele não foi convocado anteriormente. Nesse caso, ele já vai ser convocado na terça-feira que vem e no máximo em um mês já tem a decisão sobre o assunto. E quais são as punições aplicadas pelo CREA? A punição vai desde uma advertência até a cassação do registro. Nesse caso, por exemplo? Nesse caso, como tem morte, é uma situação grave e pelo que ele colocou aí, eu não tenho dúvida que, no mínimo, a gente vai escutar o profissional, no mínimo uma suspensão deve ter, porque ele mesmo confessa que já teve um laudo pronto. Isso aí é inadmissível. Agora, esse engenheiro, ele é o responsável pela liberação de praticamente quase todos os parques, né, do estado do Rio. Como é que pode uma única pessoa ser responsável também? Não, ele pode que inclusive são serviços rápidos. Esse caso aí lá do Recreio dos Bandeirantes era um parque que ia ficar funcionando por um mês. Né? Então, o que nós fizemos hoje lá no CREA? A partir de hoje à tarde, nós vamos começar a vistoria em todos os parques, independente de quem é o responsável técnico. Agora, inclusive em casas de festa, por exemplo, que são comuns, né? Essas casas de festa infantis, terem esses brinquedos, shopping centers também. Como é que o CREA faz a fiscalização dos locais? Quem fiscaliza, quem libera, tá, o parque profissional não é o CREA. O CREA identifica o seguinte, tem que ter um responsável técnico. Por exemplo, você vai construir um prédio, por exemplo, tem que ter um responsável técnico. Aí você constrói. Foi o caso daquele da Barra da Tijuca, que até o profissional teve o registro cassado. Né? Agora, o que acontece depois do início da obra não é a fiscalização do CREA que faz. Ele é liberado pelo Corpo de Bombeiro, é liberado pela Prefeitura. Nesse caso, mesmo que tivesse todo regular e os brinquedos fossem modernos, ele não poderia deixar funcionar sem a liberação da Prefeitura. Isso é uma irregularidade do próprio profissional.
Se ele é responsável, o que ele poderia fazer é o seguinte, tirar a responsabilidade dele por esse parque. Agora, a palavra final é da Prefeitura? A Prefeitura que libera, e não liberou esse caso do parque lá do Recreio. Mesmo que o parque fosse todo moderno, volto a falar, se não foi liberado pela Prefeitura, ele tinha que tirar pelo menos, se vão funcionar, ele não é com a minha responsabilidade, porque ele não pode deixar funcionar um parque que ele é responsável sem a liberação da própria Prefeitura. Agora, muitas pessoas frequentam, né, esses parques itinerantes. Como é que elas podem identificar? A gente viu imagens assim grosseiras, tudo enferrujado, deteriorado, fiação exposta. Quer dizer, como é que onde as pessoas devem realmente se prender para poder saber se pode ou não frequentar? Na realidade, as autoridades têm que fazer uma fiscalização, né? Seja o Corpo de Bombeiros, seja o próprio CREA, identificar, por exemplo, se por acaso você tem um profissional que tem um laudo, e é isso que nós vamos discutir, até com o próprio com o Corpo de Bombeiro, com a Prefeitura, assim como a gente fez o convênio de cooperação técnica com a Prefeitura no caso das explosões, das caixas de inspeção da Light, essas coisas, tem que fazer para a questão do parque. Porque mesmo que tenha um laudo para liberar um parque, e quem é o responsável pela operação do parque? Esse profissional não é o responsável pela operação. Se tem gente colocando gente a mais dentro de um brinquedo, né? Por exemplo, as instalações elétricas que nós vimos lá hoje, extremamente mal feitas, cheia de gatilhos, é outro problema desses parques. Então, eu acho que tem que ser uma fiscalização. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio, pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Ok.